Então, nós voltamos aqui, né? Vamos ver plano cartesiano, um segundo bloco de estudo, dando continuidade. E eu quero pedir para vocês se inscrevam no canal, compartilhem, deixem o seu joinha lá para a gente estar fortalecendo esse canal, para mim poder estar passando as atividades para vocês, certo? Então, vamos lá, né? Vamos começar aqui com o plano cartesiano. Então, aqui é um exemplo, né, de plano cartesiano. Como vocês podem observar, vamos identificar alguma coisa sobre o plano. Aqui, deixa eu mostrar aqui a caneta. Então, nós temos aqui, se vocês observarem, nesse plano aqui, nós vamos ter o eixo das ordenadas, a reta vertical, certo? Esse eixo aqui, ó, chama eixo das ordenadas, representado pela letra Y. E o eixo das abscissas, representado pela letra X. O encontro delas duas forma a origem aqui, ó. A intersecção delas duas dá a origem, ok? E nós temos os pares ordenados, né? Se formos observar aqui, deixa eu apagar aqui, nós podemos identificar alguns pares ordenados aqui, ó. Então, identificando aqui os pares ordenados, nós temos aqui o ponto A, aqui, ó. Então, o A tá aqui e o 3, ó. Então, eu vou identificar o par ordenado de A seria 4 do lado positivo, ó, esse lado aqui é positivo, certo? Esse lado aqui é negativo, para baixo também é negativo, ok? Então, aqui o ponto A seria 4, que tá aqui, e 3, é assim que representa. Aqui é o valor de X e aqui o valor de Y, sempre o de X primeiro. O ponto B, então, o B, o vértice B aqui, nós temos aqui, ó, o X aqui, ó, que é menos 5, certo? E temos aqui para baixo o 4 negativo, menos 4. Então, nós temos esse par ordenado. O ponto C, vamos ver o par ordenado de C, onde que nós encontramos o C aqui. Deixa eu apagar porque não tá dando para mim observar o C. Então, apagando aqui pra gente achar. O C... não tem o C, né? Então, nós só vamos ter esse ponto aqui, tá? O A e o B, ok? Vamos passar para frente. Então, aqui ele pede pra gente identificar, né? Olhando para o plano, ele pede pra gente tá identificando. Aqui é a questão 12, tá? Não é a 11, é a questão 12 essa aqui. Então, vamos ver o A. O ponto A aqui nós temos aqui, ó. O A tá aqui e aqui, ó. Então, A nós temos 4 e 4. Então, você coloca aqui dentro do parêntese aqui 4 e 4. 4 de X e 4 de Y. Ah, eu quero ver o ponto B. O B tá aqui. Então, vai ser menos 4 e menos 4. Certo? No parêntese, valor de X e o valor de Y. Certo? Deixa eu apagar. Pra gente identificar o outro. Como o espaço é pequeno aqui, então a gente tem que estar fazendo e apagando. Então, vamos ver aqui. Agora, o C. Onde é que tá o C? O C tá bem aqui em cima. Então, nós temos o C menos 2. Menos 2, o C. E menos 2 e 6, né? Que tá lá em cima aqui, ó. Menos 2 e 6. Esse seria o C, par ordenado. E o outro par ordenado agora, o CABC, vamos ver o D. Então, o par ordenado D, você vai ter aqui para baixo, né? Você vai ter o 5 positivo, ele tá aqui, né? O D tá no 5, ó, do lado positivo. E aqui embaixo do lado negativo. Então, nós temos 5 positivo e menos 5. Só isso aqui, os pares ordenados. Aí, nas outras questões, ele pede para você fazer os outros pontos. Certo? Vamos fazer os outros pontos. Eu vou passar para um outro plano para ver se dá pra gente fazer lá no outro maior. Vamos ver se dá pra gente fazer nesse plano aqui. Tá? Vamos tentar achar nesse plano aqui 4 e 2. O ponto 4 e 2. Então, 4 tá aqui e o 2 tá aqui, ó. Opa. Caneta. Ó, 4 de X, certo? E 2 de Y. Então, esse ponto aqui seria o ponto E.
certo? Esse pontinho aqui. Se você vier com a régua, você vai fazer bem direitinho, tá? O ponto 0 e 4, 0 tá aqui e o ponto 4 tá bem aqui, ó. Então, seria a letra F, certo? F. Aí, aqui ele pede pra gente ligar esses pontos, ó. Liga o ponto na questão. Ligue os pontos A, E e F, ó. Aí, que figura você formou? Um triângulo, né? Mesma coisa você vai fazer com os outros pontos. Você vai ligar os outros pontos. Certinho? Vamos ver a canetinha aqui. Então, o outro ponto aqui você vai ligar para achar o G, o menos 2 e o menos 2, ó. Menos 2 e menos 2 para aqui para baixo. Menos 2 aqui, menos 2 aqui, ó. Esse seria o ponto G. Certo? G. Aí, o ponto H, menos 4 e 4 positivo. O menos 4 tá aqui, o 4 positivo tá aqui, ó. E o menos 4 está aqui, ó. Certo? Aí você vai ligar esses pontos depois. Você vai ligar o B, deixa eu ver aqui, menos 4 e 4 é o ponto, menos 4 e 4 é o ponto H. Ok? Aí aqui você vai ligar esses pontos, tá? Só ligar. Aí ele pergunta que figura formou. Na primeira a gente viu que formamos um triângulo. É só terminar aí que você vai identificar que figura você vai estar identificando. E aqui, polígono no plano cartesiano. Então, essas figuras aqui, elas são polígonos, certo? Esse é um polígono e aqui também é um polígono, tá? Então, você veja que dá para fazer, né, polígono no plano cartesiano, ok? E os polígonos no plano cartesiano, a gente pode identificar alguns pares, certo? Alguns pares ordenados nesse polígono aqui. Então, vamos ver os pontos, certo? Desse polígono. Vamos ver os pontos. Quais são os pontos que eu posso identificar nessa figura? Então, no G, vamos ver o par ordenado de... Vamos ver esse aqui, de A, B, do triângulo. Vamos ver do triângulo. A letra... Triângulo, a letra E. Vamos ver qual o par ordenado da letra E. Então, na letra E, a gente vai ter... Veja que ele tá para esse lado de cá, ó. Certo? Então, eu tenho aqui, ó, menos 2 e 4. Aí você coloca menos 2 e 4. A letra E. Na letra F, você vai ter o ponto. O F tá aqui, ó. Você vai ter o ponto menos 5. Certo? Ó, menos 5 aqui. Tá aqui, ó. E 1, ó, menos 5 e 1 positivo. Certo? Na letra G, você vai ter os pontos. É só observar, ó. Na letra G, você vai ter o menos 2, que tá aqui, ó. Menos 2, certo? E o algarismo 1. Certo? Menos 2 e 1. Né? Menos 2 e 1. Vamos dar uma apagadinha aqui. Esses são os pontos, certo? Dos pares ordenados aqui. Então, é só isso aí. Só você identificar. Tá? Nesse aqui também, nesse outro aqui. Você pode identificar do mesmo jeito, ó. Qual o ponto de A? Então, tá aqui, ó. A é esse aqui, ó. Como é que eu represento o A aqui do retângulo? É só você colocar. Primeiro vai ser o valor de X, ó. Que é 5, certo? E 4. 5 e 4, que é o valor. E assim você vai fazendo todos os outros, ok? Aí vamos ver, vamos aqui na questão 14, ele pede para você identificar as coordenadas dos vértices. Nós temos os vértices aqui, certo? Você vai identificar as coordenadas desses vértices aqui, ó. O que são as coordenadas? São os pares. Então, A, qual é o par de A? Então, A, ele tá ligado aqui a 6, certo? Bem aqui em cima, ó, 6, e aqui o outro ponto, 4. 6 e 4. Certinho? Agora aqui, o B. Vamos ver na ordem alfabética. O B. O B tá desse lado de cá, ó. O B seria menos 1. E o outro aqui, 3, ó. Tá vendo como é fácil? Só isso aí. São os pares ordenados. Lembrando que primeiro a gente vai colocar o valor de X. E depois de Y, tá? Primeiro o valor de X e depois o de Y. C. Vamos identificar o C aqui. Onde é que tá o C, ó? Menos 3, que é o valor de X, ó. Menos 3.
e 1, certo? Menos 3 e 1. E assim por diante, certo? Deixa eu mostrar só esse aqui esse daqui, desse outro desenho, essa outra figura aqui, esse polígono. Uma coisa interessante aqui, porque talvez pode ser que vocês não entendam. Aonde está o ponto de A, ó. Então, o A, aqui vai ser esse ponto aqui, ó, 0 e 0. Certo? O A vai ser 0 e 0. Aí o B. O B, qual vai ser o ponto do B aqui, ó? Você tá vendo que o B tá pra cá, ó. Menos 4. Certo? Menos 4 e menos 1, ó. Tudo negativo, tá vendo aqui, ó? Menos 4 e menos 1. Certo? E assim você identifica todos os outros pontos. O C também, o C tá do lado de cá, ó. Tá vendo? Ok? Tem que prestar atenção, né? Esse lado aqui é os negativos e esse lado aqui é os positivos. Isso aqui, tá? Ó, 4 lado aqui, ó. O X positivo e pra cá negativo. Tá? E vocês identificam aí. Vamos passar pra frente. E aqui, ampliação e redução, certo? De uma figura, eu posso ampliar essa figura e posso reduzir. Quando eu tinha essa aqui, ó, ABC, e eu fiz o quê? Eu ampliei essa figura. Para ampliar a figura, se ela tá pequenininha assim, para você ampliar é só você multiplicar por um valor. No caso aqui, você pode estar multiplicando, aqui ele multiplicou por 2, ó. Desses 3 pontos por 2, então ele multiplicou tudo por 2, ó. 2 vezes 4, 8. Aí, se você contar, você vai ver que tá em 8, ó, tá vendo? 2 vezes 3, 6. Se você ver, ele vai estar em 6, ó. Contando aqui, ó, 6. Tá? Então, é só ampliando, você multiplica. Reduzindo, você vai dividir aquele número, tá? No caso aqui é ampliação. Não tá reduzindo. E nesse caso aqui, deixa eu ver. Nesse caso aqui, a questão 14. Certo? O que é que ele quer nessa questão aqui? Ele quer que você identifique o quê? Que você esteja identificando os vértices. Quais são as coordenadas dos vértices do polígono azul? Então, desse aqui, ó, só isso aqui. Polígono azul. Então, primeiro par aqui, primeiro par do polígono azul aqui, ó, esse pontinho aqui, ó. Nós podemos ver aqui que ele tá no 8. Aqui, você vai contar, né? Tá no 8, então o primeiro número é 8. E aqui, 6, só isso. Você só vai colocar os pares ordenados. Esse outro vértice aqui, ó. Esse outro vértice aqui, você vai ter o quê? O par ordenado aqui, 6, que tá na linha do X. E 4, que tá na linha do Y. Certo? E no outro, o outro ponto aqui, ó. Você vê que ele tá no 4. 4 aqui e 6 aqui, 4 e 6. Aí, na outra questão, na letra B, ele pergunta: as coordenadas dos vértices do polígono menor foram multiplicados por qual número? Para ter o maior, né? Então, para ter esse daqui, certo? Ele multiplicou por 2. Se você for contar aqui, ó, se vocês contarem, vai ser o dobro, certo? Esse aqui vai ser o dobro desse. Ok? Passar para o próximo. E aqui é a questão da posição. No caso, esse aqui, quando se multiplica aqui, vamos voltando aqui, ó. Deixa eu pegar a borracha aqui, para apagar. Opa. Aqui, né? Aqui. Quando você multiplica... Cadê a borracha? Aqui, ó. Então, vou voltar nesse aqui, pra gente ver aqui uma coisa. Então, aqui. Nesse aqui, ó. Quando você multiplica só pelo... No caso aqui, ele multiplicou os dois, ó. Caneta. Opa. Caneta. No caso aqui, ele multiplicou tanto pelo 2, quanto o 2 pelo 4, como pelo 3, né? 2 vezes 4 deu 8 e 2 vezes 3, 6. Quando você multiplica só pelo x, no caso aqui, um exemplo. Vamos deixar bem claro isso aqui, que é para a última questão. Aqui, ó. Quando você multiplica só por esse aqui, ó, 2 vezes 4, 8, só esse primeiro aqui, você vai ter uma ampliação quando você multiplica o triângulo, né, só pelo valor de x, que seria o 4. Quando você vai multiplicar as coordenadas de x de cada ponto,
certo? Ela vai ser todos os pontos, a simetria dela, ela ocorre em relação ao eixo de Y. Então, quando eu multiplico só esse aqui pelo X, eu vou ter o eixo dela em Y. Deixa eu passar aqui pra frente, deixa eu ver se eu tenho um exemplo aqui. Aqui, ó. Quando eu multiplico, eu vou ter só o eixo uma do lado do outro, assim, ó. Certo? Quando eu multiplico. Aí aqui ele pergunta em qual item as figuras são simétricas em relação ao eixo X. Então, quando você multiplica por X, você já vai ter o contrário. Você vai ter elas ampliadas, um em cima e outro embaixo, ó. Aqui não. Deixa eu pegar a coisa aqui. Então, para você ter uma ao lado da outra, assim, a figura um ao lado da outra, como tá o caso dessa figura aqui, é quando você vai multiplicar o par ordenado, vamos dizer que 2 e 4. Quando você multiplica só por esse aqui, ó, só pelo X, certo? Quando a multiplicação, no caso, fosse 2 vezes 2, 4, entendeu? Aí o outro par ordenado, vamos dizer que você multiplicou o outro par ordenado 4 e 5. Aí você multiplica só esse aqui, ó, só o valor de X, você tem a imagem com esse desenho assim, ó, um fica do lado do outro. Quando você multiplica, né, o segundo, ao multiplicar as coordenadas Y, de todos os pontos, a simetria se deu em relação ao eixo, né? Então, quando você vai, que você multiplica o outro lado, só o valor de Y, então você vai ter o desenho aqui, ó. Um em cima e outro embaixo. Aí, quando ele pergunta em qual item as figuras são simétricas em relação ao eixo X, é essa aqui, ó. Ok? Então, está aí que vocês possam entender e que possa ajudar, tá? Até a próxima.